Salve, salve! Eu sou Marcos Cavalcante, professor da COP, coordenador do CRI, o Centro de Referência em Inteligência Estratégica. Estamos começando mais um episódio do podcast Inspira, que tem como foco trazer para você, que está nos ouvindo, reflexões sobre como o conhecimento pode gerar valor nas organizações e na sua vida pessoal e profissional. Eu sou o César Campos, administrador e diretor da Inconscious Produções, e um ex-aluno do professor Marcos Cavalcante. Nesse capítulo a gente vai falar sobre um tema muito atual de por que o petróleo não é o nosso passaporte para o futuro. Eu costumo falar uma coisa muito interessante, César. Não sei se você sabe qual o valor do Google hoje. Acabei de vir para cá, antes de vir para cá. Alguns bilhões. Pois é, e da Petrobras? Você tem ideia quanto que vale o valor de mercado da Petrobras? Não. Não tenho ideia, mas eu tenho dúvidas se vale mais do que o Google ou não. Pois é, a Petrobras, em números de hoje, vale 75 bilhões de dólares na cotação de hoje na Bolsa de Nova York. Você tem ideia do Google agora quanto é, não? Atualmente não. 1 trilhão 450 bilhões de então, dólares. Deixa eu acrescentar um dado que eu li outro dia. É o seguinte, a Petrobras, como empresa, ela é a quarta maior produtora do mundo em petróleo. Pois é, e vale 1/10. 1/10 do Google. Nem isso. Isso indica que a gente está num outro mundo. Num outro mundo totalmente diferente. Então, antes da gente falar de por que o petróleo não é o nosso passaporte para o futuro, vamos tentar entender melhor esse mundo que a gente está vivendo, onde uma empresa que não tem patrimônio nenhum, a Petrobras tem pré-sal, tem navio, as refinarias, oleodutos, plataformas e etc. Então, assim, e vale 75 bilhões de dólares. O Google não tem nada disso. No balanço patrimonial do Google é menor do que o da Petrobras, mas o valor de mercado do Google é de 1,5 trilhão praticamente. Então, assim, nós não estamos mais vivendo no mundo industrial. Nós estamos na sociedade do conhecimento. E isso não é só no mundo, genericamente falando. No Brasil, hoje, ao contrário do que diz a propaganda na TV, de que agro é tudo, agro não é nada, ou muito pouco no Brasil. 70% da economia brasileira hoje é no setor de serviços, 20% na indústria e 10% no agro. Então, seja em termos de mercado de trabalho, seja em termos de valor do PIB, né? Percentual do PIB, que é o que o IBGE acabou de divulgar, o percentual de cada um desses setores, né? Um grande valor que o agro tem, que passou a ter importância no Brasil, foi exatamente porque usou conhecimento. Exatamente. Através da Embrapa, que é uma empresa do conhecimento. E deu um salto. Então, curiosamente, assim, sem entender esse contexto, esse mundo que nós estamos vivendo, o vice-presidente Alckmin e o presidente Lula lançaram recentemente um documento cujo título é a neoindustrialização do Brasil, onde eles propõem, grosso modo, primeiro tem um preâmbulo muito interessante, onde eles reconhecem que a gente vive numa economia baseada em conhecimento, que a gente precisa procurar gerar empregos de maior valor, né, agregado, e não empregos de baixo valor agregado, mas as soluções que eles propõem mostram que eles ainda não entenderam esse mundo que a gente acabou de descrever, que a gente está vivendo. Eles propõem a neoindustrialização, então o foco é na indústria, não é no setor de serviços, que é 70% do PIB brasileiro, e em 3 áreas em particular: a área de semicondutores, a área de automóveis, carro popular, né, e na área de fertilizantes. A primeira área é um equívoco, assim. Eu não acho que o Brasil vai conseguir competir na indústria de semicondutores. Nós ficamos para trás há muito tempo, né? Sim. E hoje você já tem grandes empresas e indústrias na Ásia e na Europa do Leste
fabricando semicondutores a um preço baixíssimo que o Brasil não vai ter condição de competir. Esse bonde o Brasil perdeu há alguns anos atrás. Exatamente. O carro popular chega a ser ridículo. É Quer dizer, numa época que o mundo está acabando a era do petróleo está chegando ao fim, não porque o petróleo vai acabar, né? A era da pedra não acabou por falta de pedra. Lógico. A era da pedra acabou porque a gente encontrou outras formas mais eficientes, eficazes e mais baratas de construção, prescindindo da pedra. Da mesma forma, a era do petróleo não vai acabar por falta de petróleo, mas porque a gente tem outras formas de produzir energia que são mais eficientes, mais baratas. Então, assim, nós estamos vivendo o fim da era do petróleo e o presidente querendo construir carro popular. Não faz sentido nenhum. Você tinha que estimular o transporte público e não... Até porque, Marcos, essa questão o papel do automóvel na sociedade moderna mudou totalmente. Exatamente. O que era um patrimônio, hoje já não é tanto. O que era um status, hoje já não é tanto. Eu não tenho carro, eu vendi meu carro há 2 anos atrás. Exatamente. E estou vivendo muito melhor do que antes. Hoje você tem... Economizo, né? Você tem carros por assinatura, você tem... Quando eu quero viajar, eu alugo. Plataformas de transporte, como a uberização que ocorreu no setor, Exatamente. Que modificaram o papel do automóvel. E tem mais um outro dado, é que através do conhecimento, com a robotização, as indústrias automobilísticas empregam hoje muito pouca gente. É verdade. É tudo automatizado. Não é a imagem da indústria que se tinha economia, antigamente, não é mais. que formou lideranças como Lula, por exemplo, com a quantidade de operários, que era o ABC, esse etc. mundo não vai voltar. Não vai voltar. Você sem já dúvida. tem casos até daquelas fábricas que a gente outro dia estava conversando na Coreia do Sul, no Japão, que sequer tem luz. Exatamente. Elas não precisam, Não. são toda robotizada. Então, assim, são propostas de quem está querendo viver no século XX, um século que já acabou. Então, assim, mas e daí? O que a gente proporia? Né? Assim, é muito fácil criticar, Isso. é bem mais complicado. A gente lá no CRI já vem refletindo sobre esse tema há algum tempo e a gente propõe que uma proposta de inserção do Brasil na sociedade do conhecimento deveria se focar em 5 eixos. Né? Essa coisa, primeiro, assim, por que ter prioridades? Um país que não tem estratégia de desenvolvimento vai crescer em que direção? É conhecida a passagem lá na Alice, né, no País das Maravilhas, a Alice perguntando para o coelho como é que é a saída. Ele falou assim, mas para onde você quer ir? Ele falou assim, eu não sei para onde eu quero ir. Eu falei, então... Qualquer direção seja. Exatamente. Então, um país que não sabe para onde quer ir não vai a lugar nenhum, na verdade. Eu, há uns 10 anos atrás, eu fui participar de uma reunião na FINEP para discutir a política de ciência e tecnologia no Brasil, as prioridades da política de ciência e tecnologia no Brasil. Na 30ª prioridade, eu saí da sala, porque, assim, um país que tem 35 prioridades não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Então, assim, do meu ponto de vista, a gente devia ter 5 prioridades no Brasil. Não porque eu goste delas, necessariamente. E nem porque 5 é um número cabalístico. Não, é porque são 5 setores onde o Brasil tem condição de ser líder mundial na nova economia, na economia do conhecimento, na economia do século XXI. A primeira delas é a biotecnologia. Pouca gente sabe, mas o Brasil tem muita competência nessa área. E, sobretudo, tem a Amazônia. Eu, em 1988, eu fui fazer meu doutorado na França, portanto, há mais de 40 anos atrás. Né? E lá eu conheci um brasileiro chamado Luiz Hildebrando Pereira. O Luiz Hildebrando é um biólogo que trabalhava na USP, e em 1968, perseguido pelo governo militar, pela ditadura militar, ele foi expulso do Brasil. E como ele foi expulso, ele não tinha passaporte. E ele foi para a França e no dia seguinte ele estava empregado no Instituto Pasteur. O Luiz Hildebrando, em 1988, já me falava, olha, Marcos, o que a gente está fazendo com a Amazônia é um crime. Porque queimar aquela floresta ou extrair madeira daquela floresta para botar boi pastando, não faz sentido nenhum. A gente pode estar queimando a cura do câncer, Sim. a cura do Alzheimer, porque a Amazônia é a floresta com a maior biodiversidade do planeta. E isso não é
folclore ou papo de acadêmico. Isso é a realidade, gente. Em 1960, um pesquisador brasileiro, que é o Sérgio Ferreira, paulista também, ele descobriu no veneno da jararaca um princípio ativo que dilata o vaso sanguíneo, ou seja, que abaixa a pressão arterial. Ele, alegre com essa descoberta, ele publicou um artigo, e ao publicar esse artigo, ele tornou público esse conhecimento. E aí um laboratório farmacêutico americano registrou a patente de um remédio chamado Captopril, que hoje o Brasil paga uma fortuna em royalties. E esse remédio ele é para controlar a pressão arterial. E o que ele tem? Um princípio ativo que foi descoberto no veneno da jararaca. A jararaca é nossa. Produto nacional. É um produto nacional da Amazônia. E esse pesquisador descobriu que no veneno da jararaca, o cara morria com o veneno da jararaca, mas com a pressão arterial de garoto, 12/8. Então, assim, e da mesma forma, a Johanna Dobenheiner, que é uma brasileira, pesquisadora da Embrapa, ela revolucionou a agricultura no mundo, e foi, inclusive, pouca gente sabe disso, candidata a Prêmio Nobel de Biologia, porque ela descobriu que uma bactéria com o nome Diazotrophicus, Gluconacetobacter diazotrophicus, essa bactéria tem uma propriedade que é de fixar o nitrogênio que as plantas precisam para crescer. Em outras palavras, se eu inocular essa bactéria, Gluconacetobacter diazotrophicus, na cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar dispensa o adubo, porque ela consegue extrair do ar o nitrogênio que ela precisa para crescer. Então, assim, o Brasil está preocupado em desenvolver fertilizantes, como no projeto aí do presidente, quando com inteligência o Brasil, e uma inteligência que foi desenvolvida por uma pesquisadora brasileira da Embrapa, a gente podia dispensar os adubos. Que seria uma fortuna em recursos. São mais de 400 milhões de dólares por ano que o Brasil importa de adubo nitrogenado. Então, a gente, com conhecimento, e inoculando essa bactéria na cana, na soja, você aumenta a produtividade, reduz o tempo que você precisa para cultivar e vender esses produtos e você vai ganhar dinheiro. O Brasil podia se tornar líder, mais do que já é, na agricultura, com o uso de inteligência, agregando valor aos produtos. E que não tem novidade. Nós já temos experiência na cana, na banana, na soja. Experiências anteriores que mostram que é um caminho viável e produtivo. Mas até hoje a gente não usa essa descoberta da Johanna Dobenheiner em larga escala no Brasil. É inacreditável. Incrível. É inacreditável. Então, assim, biotecnologia é uma área que o Brasil pode ser número 1 do mundo. As grandes farmacêuticas, isso o Hildebrando Pereira, esse pesquisador lá da USP, que morreu há 3 anos atrás, ele foi candidato a Prêmio Nobel de Medicina porque ele tinha na equipe dele um estudo avançado em relação às doenças amazônicas, né? que só tem na Amazônia. E a essa coisa da biodiversidade. Então, é a maior riqueza. Se você querer explorar o petróleo na foz do Amazonas, achando que você vai ganhar dinheiro, você está perdendo dinheiro, porque ao destruir a fauna, as jararacas e a flora, né, como essas bactérias que a Johanna descobriu, nós podemos estar evitando de descobrir a cura do câncer, do Alzheimer, e de aprimorar a agricultura brasileira, a área de cosméticos. Enfim, biotecnologia é uma área transversal. O doutor Drauzio Varela, tão conhecido aqui nosso na sociedade brasileira, ele anualmente, não sei se ele continua fazendo isso, mas ele anualmente ia à Amazônia só para fazer pesquisa de medicamentos, de princípios ativos de plantas. E o Hildebrando me falou que as grandes empresas farmacêuticas, Pfizer e outras, elas financiam ONGs que trabalham com tribos indígenas na Amazônia para saber do pajé quais são as plantas que ele usa para tratar das doenças dos indígenas. Quer dizer, essa planta aqui ele bota para estancar o sangue,
Vamos ver que planta é essa e que princípio ativo é esse. Na década de 70, eu conheci uma pessoa que trabalhou e morou com os indígenas durante muitos anos. Ela era engenheira, aliás, geóloga. E ela falava, na década de 70, que ela, convivendo com os índios, ela aprendeu que um determinado tipo de limo que tem nas costas do jacaré, que tem na Amazônia, é penicilina. Pois é. O veneno da jararaca é vasodilatador. Então, os pajés têm muito desse conhecimento. Muito. Quando o Brasil definia prioridade em biotecnologia, ele está ajudando a agricultura brasileira a se desenvolver, está ajudando a indústria de cosméticos, a indústria farmacêutica. Então, assim, o Brasil ser número 1 em biotecnologia, explorando de uma maneira racional e inteligente e sustentável a Amazônia, não é papo de ONG, nem de gente só que quer defender tribo indígena. Isso economicamente, socialmente, é uma revolução que o Brasil pode fazer. E o agro é uma prova disso. Exatamente. Porque usou esse conhecimento e mudou de patamar. E mais, o Brasil só vai conseguir continuar exportando se for uma agricultura sustentável. Essa história de derrubar floresta e botar boi pastando não vai vender carne para ninguém. Porque a Europa, os Estados Unidos, os países... já estão monitorando. Exatamente. Então, assim, biotecnologia, para mim, é inequivocamente a primeira prioridade que o Brasil devia ter. A segunda, eu acho que são as áreas de tecnologia da informação. Nós somos bons nisso, César. O Brasil faz a maior eleição informatizada do planeta. Eu morei na França, morei nos Estados Unidos. Nenhum desses países tem uma eleição como a do Brasil, que em 2 horas dá o resultado eleitoral confiável. Isso é fantástico. Com segurança. Isso é e os caras querem voltar atrás, acabar com a urna, imprimir voto. Isso não faz sentido nenhum. Agora nós estamos com uma nova experiência que eu estou observando muito, que é o imposto de renda. É outro exemplo. Veio pronto. É outro exemplo. Que país do mundo você acha que tem um processo de declaração de imposto de renda que é 100% digital? Na França, até hoje, que eu conheço bem, até hoje não é. Na Alemanha também não é. Exatamente. Então, assim, a eleição, o imposto de renda, os bancos, não existe sistema financeiro tão desenvolvido no mundo como o brasileiro. O sistema de informação do Itaú, do Bradesco, dos grandes bancos brasileiros são muito, mas muito superiores. Muito superior. A de qualquer banco na Inglaterra, nos Estados Unidos ou na França. Então, assim, nós temos um sistema financeiro informatizado com tecnologia brasileira. O Pix está aí, é o último exemplo de uma tecnologia que só tem no Brasil. Quando eu morei no meu pós-doutorado há 3 anos atrás nos Estados Unidos, eles ainda tinham muito cheque e demorava 48 horas para compensar o cheque. Isso não acontece no Brasil há 20 anos, pelo menos. Em 1992, eu fiz uma viagem a trabalho, né, e fui à Europa e estava na Itália. E eu quis sacar dinheiro. Acostumado com o que eu já tinha no Brasil, que era sacar dinheiro em terminal eletrônico. Uma dificuldade. Exatamente. Uma dificuldade. Então, assim, nós somos bons e podemos ser líder mundial nisso. Quer dizer, nesse processo de eleição e do imposto de renda, ainda tem a questão da segurança dos dados. Tem uma empresa chamada Módulo. Excelente. Exatamente. Essa empresa saiu da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e hoje são craques nisso. Então, assim, o Brasil tem empresas e competência na área de TICs, que devia ser a nossa segunda prioridade. Nós já somos melhores do que o mundo nessa área de tecnologia de informação, e esses exemplos todos que a gente citou aqui em vários setores. Só ilustram isso. Terceira área onde o Brasil pode ser líder é a área aeroespacial. A gente esquece da Embraer e do ITA. A Embraer é uma puta empresa que desenvolveu aviões com tecnologia brasileira. E nós temos em Alcântara uma base aérea que fica em cima da linha do Equador. Qualquer país do mundo hoje, qualquer área de segurança nacional, economia, precisa de satélite, comunicação via satélite. Sim. Lançar satélite é um mercado de quase 100 bilhões de dólares. O Brasil tem uma base aérea de onde botar satélite em órbita é 30% mais barato do que qualquer outra base aérea pela localização. do mundo. Porque em cima do Equador o gasto com combustível, que é o maior deles, é bem menor. Você consegue botar em órbita o satélite. Então, a aeroespacial é uma área onde o Brasil
pode ter um papel preponderante e que vai gerar trabalho competente, qualificado, de alto valor. Então, biotecnologia, tecnologia de informação e comunicação, aeroespacial. A quarta área é energia. O Brasil é um dos raros países entre os 13 maiores PIBs do mundo que tem uma matriz energética limpa. O foco, a maior parte da energia é hidroelétrica. Mais de 70% Exatamente. hoje. E a gente quer apostar o futuro no pré-sal? Sério? O petróleo não é o passaporte do Brasil para o futuro, gente. A gente tem que explorar o pré-sal? Claro que sim. Explorar o petróleo o máximo enquanto ele der, mas não para transformar a Petrobras na empresa de petróleo brasileira. A Petrobras já tinha que ser a empresa de energia brasileira. Ela tinha que estar usando o seu lucro não para buscar mais petróleo, mas para produzir outras formas de energia, eólica, do sol. Nuclear. É inacreditável que o Brasil, que tem sol na maior parte do seu território, 70% do tempo, vai importar tecnologia da Suécia, que fica no escuro o inverno inteiro. Quer dizer, é uma excrescência isso é um absurdo. Não faz sentido nenhum. Então, a área de biocombustível, o álcool, ou energia gerada a partir de produtos agrícolas, é um outro exemplo de que o Brasil está na ponta de outros. Não existe nenhum país do mundo que tenha carro a álcool, só aqui. Exatamente. E a gente não exporta isso. Isso não vira uma prioridade do país. Uhum. Então, essa para mim é a quarta área, energia limpa, desde que a gente faça uma mudança, um shift, tirando a prioridade do petróleo e colocando a prioridade em energia limpa. E a quarta, e talvez é meu xodó, né? E eu sei que é a sua também, que são as indústrias criativas. Música, moda, turismo, software, indústria cultural, né? Para você ter uma ideia, César, em 1980, as indústrias criativas eram 3% do PIB mundial. Hoje, em 2020, isso já estava mais do dobro, quase 8% do PIB mundial. Não é o maior setor. Uhum. Ainda é o petróleo, siderúrgico Lógico. e outros. Mas foi o que mais cresceu, a participação no PIB mundial. Turismo. Então, assim, são setores onde o Brasil é bom. Que país do mundo tem floresta, praia, natureza, como o Brasil, o Centro-Oeste, a Amazônia, a Nordeste, o Sul do Brasil? Então, o turismo é um potencial gigantesco para o Brasil. As pessoas não querem mais viajar só para consumir, para comprar. As pessoas querem viajar para ter experiência. Experiência de contato com a natureza, por exemplo. Ou de interação com outras pessoas. O Carnaval do Rio é uma festa incrível. Uma vez eu recebi durante o Carnaval aqui no Rio, um amigo meu francês. Esse cara ficou lá em casa e a gente foi a alguns blocos durante o Carnaval. Sim. Uma vez a gente estava assim, indo para um bloco, sei lá, era cedo, 8 horas da manhã. Fomos tomar um café na padaria e ele falou assim: Marcos, eu me sinto num filme de Fellini. Por que ele falou? Ele estava ali tomando café e vendo passar na rua gente fantasiada de marinheiro, de pirata, de bailarina. Eu falei, cara, eu me sinto num filme. Depois, num bloco que tem lá em Laranjeiras, onde eu moro, que era o Gigantes da Lira, que é para criança, mas toca marchinha de carnaval, é super animado. Ele me pedia para traduzir as músicas. E numa hora começaram a cantar aquela música. Alá, 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 meu bom, alá. Ele falou assim: Marcos, esse alá que eles estão cantando, e apontou com o dedo para o alto assim, é o Alá? Sim, o religioso. Dos muçulmanos. Eu falei, é isso mesmo. Ele falou assim: vamos embora daqui. Eu falei, por quê? Eu falei, porque essas mulheres seminuas, né? De biquíni, falando no nome de Alá, vai ter um atentado, vão jogar bomba, porque isso é um desrespeito com Alá. Eu falei, rapaz, essa música tem mais de 50 anos. E aquele cara que está cantando ali é um judeu, gritando Alá, Alá, meu bom Alá. Aí ele falou um negócio que eu nunca tinha pensado, César. Ele falou assim: Marcos, você tem noção que isso que nós estamos vivendo aqui, nesse carnaval,
Eu não veria em lugar nenhum do mundo um judeu gritando o nome de Alá, um muçulmano abraçado com a mulher seminua, com alegria. Com alegria. Que não é conflito, que não é ofensa, que não é nada disso. É outra coisa. Então, assim, essas indústrias criativas têm um potencial gigantesco aí para tirar, para colocar o Brasil no mundo e dão muito trabalho. Imagina a indústria da música, do turismo, quanto que tem de trabalho aí. Tem uma observação nessa área da música, né, da cultura. O Brasil é o país que tem a maior diversidade musical, que não se compara a nenhum país. A gente tem, se a gente vai de norte a sul, você tem assim, estilos musicais, gêneros musicais totalmente diferentes. Exatamente. E que isso é de uma riqueza. E apreciado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Vou contar 2 historinhas só para você. A primeira é da minha filha, ela estudou música naquela ProArte, lá em Laranjeiras. Excelente, grande instituição. Ela tocava flauta. Eles fizeram uma excursão para a Europa, há uns 20 anos atrás, e foram se apresentar em Viena. E a minha filha falou que nos intervalos lá do show que eles tocaram, ela e 2 amigos foram na esquina de uma rua lá, começaram, ela tocando flauta, o outro com violão, começaram a tocar música brasileira junto a uma multidão. Ela arrecadou 400 euros. Inacreditável, em 1 hora. E veio o guarda e as pessoas, não, deixa eles tocando aí. Porque eles adoravam aquela música brasileira. A música brasileira é adorada no mundo inteiro. Alegre, adorada, tem uma noção, quer dizer, um ritmo. E o que a gente ganha com isso? Nada. Não existe uma política pública para valorizar, né, isso, exportar a cultura brasileira, as novelas brasileiras. Outro produto. Exatamente, no mundo inteiro. Tem uma coisa, Marcos, antes da gente entrar no o que vai na bagagem, né? É o seguinte, na realidade, o Brasil, né, ele tem assim uma riqueza no que a gente chama de soft power. Exatamente. Que são todas essas manifestações, essa forma de lidar, essa forma de receber as pessoas, a forma de se manifestar culturalmente. Tudo isso são riquezas, porque estão baseadas em conhecimento e está em cima de relacionamento entre as pessoas. Exatamente. Então nós temos uma potência como soft power, por isso que as pessoas ficam fascinadas pelo Brasil, mas que lamentavelmente ainda não entrou na. Então, assim, uma estratégia para botar o Brasil na sociedade do conhecimento. Nosso passaporte para o futuro é biotecnologia, são as tecnologias de comunicação e informação, é energia limpa, é aeroespacial e são as indústrias criativas. Muito bem. E o que a gente põe na bagagem com essa riqueza de conhecimento aí que você passou hoje? Tem 2 referências, uma do Banco Mundial e outra da Unesco. Se vocês entrarem no site do Banco Mundial, tem a Library, World Bank, né, WORLDbank.org, construindo as sociedades do conhecimento. E na Unesco, também no site da Unesco, vocês vão achar em português um artigo chamado Sociedade do Conhecimento versus Economia do Conhecimento, onde ele discute como que a gente define uma estratégia para um país entrar na sociedade do conhecimento. Não porque é modismo, mas porque é uma absoluta necessidade. É onde está se criando valor hoje em dia. É nesse tipo de indústria intensiva em conhecimento, que não são a indústria automobilística, não é a área de semicondutores nem de fertilizantes. São essas 5 áreas aí que a gente apontou. Perfeito. E a gente hoje aqui com essa riqueza aqui de informação e também, sabe o que? De autoestima. Exatamente. A gente fica diferente. Quando a gente sabe o que o nosso país tem, você trouxe uma dose de autoestima muito, muito boa. Terminamos assim com a nossa autoestima em alta. Maravilha. Se você gostou do conteúdo, então não esquece de compartilhar com os amigos. Fundamental você dar um like aí no nosso podcast e avisar os amigos que você está gostando daqui. Podcast Inspira, Marcos Cavalcante, César Campos. Um grande abraço. Um abraço a todos também.
Esse podcast Inspira foi gravado nos estúdios da Inconscious Produções.